Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 8 anos, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico, para tocar o sagrado. E hoje, depois de muito tempo, de muitas idas e vindas, eu consegui trazer aqui para o deleite, digamos assim, não sei se dizem isso ainda hoje, mas no meu tempo, lá, muito tempo atrás, se dizia para o deleite do nosso público, a atual presidente da UME, União Municipal Espírita aqui de Santa Maria, e trabalhadora da Sociedade Espírita Amor a Jesus. E o nome dela, Sidmar Ferreira Dutra. Sidmar, muito obrigado, Sidmar, por tu teres aceito o meu convite para a gente estar aqui hoje batendo um papo. Nós que agradecemos a oportunidade do trabalho, não é? É sempre muito bom momentos assim. Muito bem. Sidmar, como é que eu vou iniciar esse programa? Dizendo o seguinte, para quem não é espírita, certo, o Evangelho segundo o Espiritismo parece que muitas vezes para essas pessoas é uma afronta, digamos assim, ao conhecido Evangelho, que é a Bíblia, né? O Evangelho de Jesus, né? Sim. Então, para quem não é espírita e tem curiosidade, eu gostaria que tu dissesse assim de forma bem didática, o que é afinal esse tal de Evangelho segundo o Espiritismo? Pois então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. O Evangelho de Jesus, né? Um compilado, um conjunto de princípios morais, né? Então, são as máximas morais do Cristo, que está aí para todas as gentes, como diz uma companheira nossa de trabalho, para todos aqueles espíritas e não espíritas, sim, para aqueles que creem em algo ou não, não importa. Ele é um conjunto, né, de princípios morais, diríamos assim. E no nosso caso, em relação à doutrina espírita, é o terceiro livro da obra da codificação de Kardec. Né? Mas não, como é que eu vou te dizer? Não é o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo não é algo ou é algo diferente do Evangelho conhecido como Evangelho de Jesus? Não, é o Evangelho de Jesus, a caminhada de Jesus, as lições que Jesus nos deixou, né? Ele nos deixou lições aonde ele vivenciou o amor verdadeiramente. Então, o Evangelho de Jesus, ele é o mesmo para todos nós. Então, qualquer pessoa pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo sem sentimento de culpa nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tá bom. Está aí livre, né? Assim como nós também temos a possibilidade de buscarmos outras obras de outras doutrinas religiosas para fins do conhecer também. Sim. E que se nós formos acessando, nós vamos ver que lá no final o objetivo é o mesmo. Perfeito. Sidmar, tu me falaste uma coisa que eu trago aqui agora. Tu me falaste sobre as cartas do Evangelho.
As cartas do Evangelho. O que seriam as cartas do Evangelho? Pois bem, são as epístolas dos apóstolos, não é? Sim. E que nós vamos, na nossa temática de hoje, a gente vai falar sobre embasado em Paulo de Tarso, né? Então, nada mais são, né, do que as lições do Novo Testamento que foram trazidas através dos apóstolos. Então, nós temos, por exemplo, vamos citar só uma, exemplo, né? A primeira epístola aos Coríntios. Depois vem Efésios, e aí nós vamos, né, adentrando. Então, são essas lições que foram transcritas, né, trazidas pelos apóstolos. Tá, agora, a primeira epístola aos Coríntios, isso aí, eu te confesso que eu não sou um devorador de Bíblia. Não, nem eu. Tá? Mas eu sempre tive, assim, sempre me chamou a atenção. Coríntios era um povo, era isso? Isso. E a epístola são cartas, é mais ou menos por aí. Isso assim. aí. E tu sabe nos dizer o que trouxe, o que estava escrito nessa... Só a introdução, que todo mundo conhece. E né? qual é a introdução? A introdução que eu diria. O início da primeira epístola aos Coríntios, né, que fala de amor, né? Sim. Que todos nós já ouvimos, já lemos em algum lugar, né? Que se eu não tiver amor, né, mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Um pequeno trechinho, né? Entendo. Então, se não tiver amor, que ele fala ali, seria como um símbolo que retine, né? Então, é um ensinamento, é uma lição, é uma carta que fala sobre o sentir e vivenciar o amor na sua essência. Por exemplo. Sim. Eu vou pegar um gancho disso que tu disse aí, para te fazer a seguinte pergunta. O amor. O amor pelas pessoas, né? O amor. Claro que não é o amor de homem e mulher, né? Não. É um amor muito, muito maior do que, muito mais amplo do que isso. Mas, em cima disso, tu saberia dizer, claro que eu sei que tu sabe, qual é para o Espiritismo, qual é o verdadeiro sentido da vida, por exemplo? O progresso. O progresso. De uma maneira bem simples, o progresso. Nós estamos vivenciando uma nova oportunidade, não é? Para o nosso entendimento, nós temos uma única vida, com muitas existências. Então, o nosso processo, né, a importância dessa trajetória é justamente o nosso progresso, o nosso desenvolvimento ético-moral, buscando trabalhar em nós as virtudes. O processo é de evolução. E esse desenvolver de virtudes, ele se dá a partir da convivência, se dá a partir de um olhar carinhoso, afetuoso, sereno, nosso para conosco em primeiro lugar. Então, a importância dessa jornada, dessa reflexão, quando nós falamos hoje sobre as cartas de Paulo, por exemplo, as cartas do Evangelho, é para nós pensarmos um pouco sobre isso. Porque Jesus, né, as lições do Cristo, elas não estão lá porque ficou bonito, porque a gente vai trazer de uma forma lúdica, mas é algo que é utópico, é só bonito. Não, nós precisamos pensar o que isso significa no nosso dia a dia de vida. O que é isso hoje, amanhã, ontem, diante das adversidades, diante de todas as dificuldades que todos nós enfrentamos, e que o princípio básico é buscar trazer primeiramente para nós. Então, esse cuidado para com o outro, esse processo de nós entendermos a caridade, né, que a gente fala tanto dentro da doutrina espírita sobre a caridade. Tá, mas o que é a caridade? A caridade, na sua essência, na sua concepção, é benevolência, indulgência e perdão.
que é a caridade moral, né? Porque nós sim. temos a caridade material, que é extremamente importante. Nós não estamos dizendo aqui que não deve, não é isso. Mas o princípio básico é esse. Então, essa benevolência, essa indulgência e esse perdão ser trabalhado em nós, para conosco. E nesse caminho desse trabalho todo, que é bastante trabalhoso, porque exige o quê? O conhecer-se. Questão 9 e 19 do Livro dos Espíritos, não é? Conhece-te a ti mesmo. Então, caminhando nesse processo, nós vamos a cada passo dado em questão de melhoramento íntimo, nós vamos entregando melhor para quem convive conosco, né? Não só no dia a dia, mas para a nossa sociedade como um todo. Sidmar, tu disseste no início dessa tua fala uma frase que me chamou a atenção e eu vou repeti-la para ti novamente, para tu explicar. Tu disse assim... Não, antes disso, os detratores, os que não aceitam, não concordam com o Espiritismo, dizem que lá na Bíblia está escrito que ao homem é dado viver apenas uma vez, certo? Sim. E a Evani, a gente falou na Evani sim, antes, ela apareceu. né? E a Sidmar disse que nós temos apenas uma vida. Então, o pessoal que não aceita o Espiritismo está certo? Ou como é que tu explica isso? Não é uma questão de certo e errado, né? A doutrina espírita, né? Nós precisamos pensar que, para nós, o nosso processo, né, nós somos conhecidos popularmente como reencarnacionistas, não é? Certo. Então nós somos espíritas e nós compreendemos, nós sabemos por que somos, né? Então Deus, né? Deus não é quem é Deus, é o que é Deus, inteligência suprema. Nós compreendemos a pluralidade dos mundos e dentre esses pilares a questão relacionada à reencarnação. Então nós somos espíritos hoje aqui encarnados, mas nós somos espíritos com esta veste necessária para nós neste momento, vivendo nada mais nada menos do que a consequência ou o resultado, como queiramos chamar, das nossas próprias escolhas. Então, a lei divina, ela não tem privilégio, ela nos oportuniza refazer o caminho para irmos aparando as arestas daquilo tudo que nós fomos deixando para trás, ignorando, muitas vezes sendo perversos. Então, nós temos uma nova oportunidade. E aí nós renascemos. E aqui estamos. Quando tu disseste que nós temos uma vida, nós, se eu entendi bem, enquanto espíritos que somos. O Jader morre apenas uma vez. O Jader, sim. A Sidmar também. Sim, este corpo, né? Certo. Quando a gente se desligar dele, né? Esse CPF, ele fica. Exato. Ele fica, mas o nosso espírito segue. Como se diz hoje, muito comum se dizer, cancela o CPF, ou seja, a Sidmar vai ser cancelada. Eu serei cancelada, exatamente. Muito isso, bem. Isso. Sidmar, a produção me disse que o nosso primeiro bloco encerrou, mas fica aí, que a gente tem mais 15 minutos ainda pela frente, certo? Certo. Gente, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem nos acompanha sabe que o nosso intervalo é bem rapidinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. La
Yala, odontologia lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goodies e Cookie Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC e Santa Yoga. E eu estou batendo um papo hoje aqui com a Sidmar Ferreira Dutra, que, como diz o gaúcho, né? Para quem não é gaúcho não vai entender, né? Como diz o gaúcho, que causualmente está de presidente da sociedade, da União Municipal Espírita de Santa Maria e a trabalhadora da Sociedade Espírita Amor a Jesus, da minha amiga Evani, que eu citei no primeiro bloco. É. Por falar em Evani, diz que eu mando um mega abraço para ela, tá? Pode deixar. Nós, não sei se tu concorda, somos espíritos ainda muito inferiores, né? Imperfeitos. Mas eu te pergunto o seguinte: por que nós, com essa tecnologia que nós temos hoje no mundo, a gente se considera espírito muito atrasado ainda, muito imperfeito? Tem alguma explicação razoável para isso, Sidmar? Eu diria que nós não somos atrasados, nós estamos exatamente dentro do nosso tempo, dentro de um processo que é o que nós comentamos antes, né? Que são das nossas inúmeras existências. Nós tivemos um avanço tecnológico e científico fenomenal. Entretanto, tudo aquilo que tange as questões morais ainda dependem de bastante trabalho. Para nós, o nosso planeta é de provas e expiações, que vive um processo de transição. Entretanto, essa transição que se fala tanto em regeneração, né? Essa regeneração é de cada um de nós. É um trabalho que cada um de nós precisa desenvolver, cada um na sua função. Não importa se a profissão que exerça, a família que esteja constituída, não importa. Todos nós temos uma tarefa no nosso caminho e em todos os lugares que estivermos situados nós somos importantes, contribuímos e aprendemos, independente de doutrina religiosa ou não. Então, nós estamos dentro de um processo que nós falamos antes, né, da importância da vida, né, que é essa ida ao progresso, à evolução, e vivemos assim a eclosão, né, de muitas coisas que hoje a gente ouve muito, né, que está tudo perdido, que nada tem mais jeito, olhando pela janelinha.
mas na realidade está tudo no lugar certo, de acordo com a nossa condição hoje. Sidmar, eu não sei se tu vai lembrar, eu tomei nota de uma frase que tu disse, eu vou lê-la aqui. Ah, sim, até porque ela Tá. é um... Tu disseste o seguinte, e eu te pergunto o que tu quis dizer com isso. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Tu pode traduzir isso aí? Que tal? Não fui eu que disse, né? Só citei. Ah, tu só citaste. Só citei. Tá bom. Nós falamos aqui, né, sobre cartas vivas do Evangelho. Estamos falando de uma citação de Paulo de Tarso, né? Que ele vem justamente nos trazer essa questão para que nós pensemos sobre a nossa vivência, o vivenciar o Evangelho. E aqui nós vamos falar do Evangelho, só do Evangelho. Não necessariamente do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho. O Evangelho de Jesus. Então, porque nós vivemos um tempo em que nós já temos a condição de deixarmos aquela leitura fria. Está escrito assim, exemplo, quem bate, né, se bateu numa face, oferece a outra. É um sentido figurado, não é sobre isso que nós estamos falando. É a mesma coisa aqui. É nos trazer a pensar. Então, o Evangelho, ele faz esse convite para que nós possamos refletir sobre essas lições. Não é mais tempo de nós ficarmos só na superfície das questões que nos chegam. É vivenciar as lições do Cristo. Bom, mas eu sou um espírito imperfeito, Jesus é um espírito luminar, como é que eu vou achar que eu posso seguir? Não, esse é o convite. Porque se Jesus, como nós dissemos, é o guia e modelo da humanidade, ele é guia e modelo da humanidade porque ele é um Jesus humano. E ele viveu a dor, ele viveu a angústia, ele viveu a solidão, ele viveu a dúvida, que todos nós vivemos. Então, ele, mesmo assim, ele caminhou, ele não escreveu nada que tenhamos notícias, ele caminhou exemplificando o olhar ao outro como um igual. Nós todos carregamos as chagas da humanidade, como nós falamos, que é o orgulho e o egoísmo. Todos nós carregamos. Vamos extirpar isso de nós? Não. Vamos trabalhar, ressignificar. Esse é o processo. Então, desenvolver as virtudes, o Evangelho ele passa por uma linha que é de saber, meditar, sentir, para depois vivenciar. A vivência já é, né, a ideia solidificada, firme em nós, certa em nós, mas nos exige. À medida que nós vamos conhecendo, que nós vamos refletindo, que nós gostamos muito de dizer, mas eu sei que é assim. Ok, eu sei, mas eu sinto que é assim. É diferente. Então é um processo de trabalho. Então quando a gente fala em trabalho, não é o trabalho braçal, a gente está falando desse movimento, desse exercício conosco. Agora, uma pergunta para te fazer pensar, ou talvez não, né? Antes da gente nascer aqui neste plano, a gente passa por um processo que a gente chama de um plano reencarnatório, correto? Correto, correto. É diferente o meu plano reencarnatório, eu tenho muito mais chances porque eu nasci num meio que me possibilitou conhecer Jesus, o seu Evangelho, etc. e tal. Mas aí que vem a minha pergunta. E as pessoas que nascem, que não têm chance absolutamente nenhuma de conhecer Jesus, o seu Evangelho, as suas lições,
por que eles nascem, digamos assim, nesses lugares que a própria espiritualidade já sabia que ele não teria contato com Jesus? Tem uma explicação lógica para isso? Bom, nós precisamos... Aí nós daria um seminário, né, dentro do programa sobre a questão. Mas sempre buscando voltar para os nossos processos reencarnatórios. Né? Porque hoje, nós que estamos aqui, quem nos assiste pode dizer, nossa, mas eles têm um enorme conhecimento, eles já estão num patamar. Não, nada disso. Nós somos trabalhadores, nós estudamos, nós nos esforçamos, nós vivenciamos dificuldades como qualquer outro espírito como nós encarnado, não é? Então, é dentro de um processo de evolução, cada um está dentro do seu momento, né, do seu momento de evolução mesmo. Então, essa criatura, esse irmão nosso, irmã nossa, que está lá vivenciando toda essa dificuldade, parece que distante, ele ainda não despertou, mas a essência, né, a semente está ali dentro. Porque a conduta moral, as leis, elas estão dentro de nós, na nossa consciência. Então, no momento oportuno, exato, ele inicia o seu despertar, assim como nós. Tu falaste que as leis estão na nossa consciência, mas as leis não foi o Moisés que trouxe lá na... Pois é, naquele momento precisava ser daquela forma como todos nós conhecemos, né? E de uma maneira extremamente rígida, porque a época exigia. Hoje não mais, as leis, elas se resumiram, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então é por isso que também nós estamos falando sobre isso, porque tudo nasce em nós e nós só conseguimos amar o outro, querer bem o outro, perdoarmos o outro quando nós fazemos isso conosco. Sidmar. A Sidmar, não sei qual é a câmera aqui, a 2. A Sidmar disse no intervalo, já passou 15 minutos? Agora passou e também. E eu vou te dar uma notícia, já passou mais 15. Certo. Sidmar, nós estamos chegando ao final do programa. E eu gostaria de te agradecer muito. Tu imagino que tu deva estar meio que, digamos, assoberbada, né, do trabalho do movimento espírita e os teus afazeres profissionais também. E tu conseguiu um tempo para vir aqui hoje bater esse papo muito gostoso, certo? E antes de finalizar, propriamente dito, eu te digo o seguinte, se tu quiseres, isso fica a tua conveniência ou não, se tu te preparou, sei lá. Sim. Se quiser deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, aquela câmera ali é toda tua. Tá certo. Pois bem, eu acho que a proposta é que o pouco que nós conseguimos trazer aqui seja pensada por cada um que nos ouve. Pensar neste evangelho, pensar neste Jesus que nós conhecemos, como alguém que está presente, que está junto de nós. E se o desânimo bater, que é natural, vamos parar, respirar, pensar, levantar e seguir. O importante é não desistir, porque nós não caminhamos a sós. Sidmar, muito obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Por tu ter aceito o meu convite, dedico isso pela segunda vez. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigada. Gente, com essa mensagem para Sidmar, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC e Santa Yoga, Corpo, Mente, Espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.
Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.